A palavra de Deus, ela nos revela quem é Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela nos revela até o que Deus está fazendo agora neste momento. Assentado num alto e sublime trono, sendo adorado pelos seus anjos. Os anjos contemplando e servindo em adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então a palavra de Deus, queridos, ela nos revela tudo. E eu tenho hoje ficado um pouco triste como um simples pregador da palavra de Deus. Eu tenho ficado triste como as pessoas elas não conseguem enxergar na palavra de Deus a suficiência de suas vidas. Porque hoje eu, como conhecedor da palavra, um pouco conhecedor, eu não me imagino sem um fundamento da palavra. O apóstolo Paulo disse, eu já vou entrar numa palavra aqui com você, eu quero ler uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse instante. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, eu, como um bom construtor, lancei o fundamento, porém cada um veja como edifica a sua vida sobre o fundamento que é Cristo, que é a palavra. E hoje eu percebo que as pessoas estão, nem ela mesma sabe o porquê. Elas foram chamadas e para quê? Paulo disse, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus. E eu tenho visto que as pessoas hoje estão edificando a sua vida em outro fundamento, que não é a palavra e que não é Jesus, mas é o fundamento de uma religião, o fundamento do homem, o fundamento institucional. É por isso que elas estão decepcionadas com o homem. E nisso tudo acaba descontando a culpa em Jesus, descontando a culpa nas ovelhas, no rebanho. Aí se você olhar ao seu redor, você vai ver o quanto de pessoas que você está cercado, mas de pessoas decepcionadas com religião, com homem, com costumes, com RI, com regulamentos internos. Mas tudo isso, irmãos, fica de fora quando a gente tem um encontro com a real palavra de Deus. Amém, amados? Marcos capítulo 11. O título nos diz: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu vou ler, para não perder muito tempo. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e, logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Até aí, amados. Do versículo 1 ao versículo 6. Como eu falei para os irmãos, esse versículo é um versículo muito simples, muito diferente dos versículos milagreiros que a gente, não desprezando a palavra, dos versículos milagreiros que a gente está acostumado a ouvir em pregações, como a multiplicação do azeite, como a transformação da água em vinho, né? Porque estamos vivendo hoje uma geração onde elas pregam voltado para o milagre. E isso não é pecado, porque Jesus faz milagre, é certo. Mas só que eu costumo muito dizer para os irmãos que a pregação do evangelho, ela tem o objetivo de dar ênfase ao Criador, a quem é Jesus. O objetivo da pregação do evangelho não é falar de nós como criatura e seres sujeitos ao pecado. É falar de um ser poderoso, de um Deus santo. Então eu tenho falado muito para os irmãos o seguinte: se o homem ou a mulher, eles pregam o evangelho e não fala de Cristo, e não fala da palavra de Cristo, eles podem ser conselheiro tutelar, eles podem ser assistente social, eles podem ser qualquer coisa, menos pregador do evangelho, porque pregar o evangelho é falar da cruz, é falar das coisas concernentes ao reino. A Bíblia diz que João, ele foi preparado num deserto por Deus,
até o dia de ser revelado a Israel. E quando João, ele foi impulsionado por Deus, a palavra de Deus veio até João, João pregou o evangelho. Todo pregador que passou por aflições e foi preparado no deserto, ou seja, ele viveu a mensagem que ele pregava, ele prega o evangelho, ele prega o reino, ele prega a cruz. Louvado seja Deus. Então, vamos lá, que essa palavra vai ser uma palavra muito breve, até pelo horário. Porque essa palavra me chamou a atenção. Porque todos nós sabemos que Jesus viveu debaixo de profecia. E tudo que os profetas e os salmistas, eles escreveram a respeito de Jesus, se cumpriu na íntegra. Se cumpriu a detalhes. Porque se não se cumprisse, não seria o Cristo de Deus. Para ser o Cristo de Deus, tinha que se cumprir tudo. A ponto que Jesus ele abre a boca e diz, é necessário que se cumprisse o que de mim estava escrito nos profetas e nos salmos. E essa mensagem que nós acabamos de ler era uma mensagem escrita nos salmos e escrita nos profetas. Essa mensagem estava profetizada no Salmo 118 e no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9. Quando o profeta Zacarias disse, alegra-te, ó filha de Sião, porque aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho, cria de jumenta. E quando eu leio esse versículo, embora não esteja explicado, eu consigo compreender nele a vontade de Deus. Quando a gente vive para que a vontade de Deus, ela quer de nós, é o ponto de partida que nós precisamos para viver uma vida progressa no Evangelho. Porque, como eu falei anteriormente, os milagreiros da fé, eles pregam o milagre, eles pregam a bênção, só que eles não te ensinam a porta que vocês precisam abrir para que esses milagres aconteçam. Porque é fácil eu falar de um milagre, mas como que eu vou alcançar esse milagre? E eles não pregam que para que esses milagres aconteçam, existe uma vontade ao qual eu preciso estar sujeito. Existe uma palavra ao qual eu preciso me submeter. A ponto que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 17. Ela fala para a igreja, o livro de Efésios é escrito para a igreja. E o apóstolo Paulo disse, não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Havia uma profecia escrita a respeito de Jesus, e para que essa profecia de que Jesus entraria em Jerusalém, próximo à sua morte, entraria em Jerusalém, montado em um jumento, Jesus teve que contar com a obediência de 2 discípulos. E Jesus disse, olha, ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar encontrarei um jumentinho preso. Vão questionar vocês e dizer, por que vocês desprendem o jumentinho? E vocês vão dizer, o Senhor precisa dele. E quando aqueles discípulos se prontificam a fazer aquilo que Jesus mandou, a Bíblia diz que quando ele desprende aquele jumento, alguém, provavelmente os donos daquele jumentinho, questionaram. Aí a Bíblia diz assim, ó, e alguns dos que ali estavam, no verso 5, reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? E o verso 6 é o que dá base para o que eu quero falar nesta noite. Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus, então o deixaram ir. Esse versículo simplifica todo o sentido da nossa vida. Porque o que sustentou a vida dos discípulos para que eles fossem fazer a missão, porque eles estavam em uma missão, e conseguissem ter êxito na sua missão, foi porque é algo simples, que o homem não tem glória. Mas foi porque eles fizeram aquilo que Jesus havia dito. Ou seja, eles foram debaixo da palavra de Jesus. E todas as vezes que a gente vai debaixo da palavra de Jesus, a gente vai e volta com os resultados positivos. Por quê? Porque a palavra de Deus é ela que garante a caminhada do crente. E se você está na palavra, você tem motivo de sobra para sossegar a tua alma e confiar em que aquele que mandou, aquele que liberou sobre você uma palavra, está no controle da minha e da tua vida. E foi isso que aquele homem entendeu, quando ele precisava de uma cura para o seu filho. E ele disse, mestre, não sou digno que entre na minha casa, mas entra com uma palavra, manda com uma palavra, e eu acredito que meu servo será curado. Aquele homem acreditou na palavra.
Esses dois discípulos acreditaram na palavra. E veja como algo que parecia ser tão complicado se tornou algo tão simples, tão possível, porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Se você crê na palavra de Jesus, o monte ele tem que ser transportado, porque o teu coração está cheio de fé. Acredite na palavra. Creia na palavra. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma geração de problemas psicológicos, espirituais, familiares, físicos, e hoje nós até queríamos uma palavra voltada para o nosso conforto, dizendo você vai ser vencedor, você vai ser vitorioso, mas o que eu quero dizer é o que está por trás disso. Você vai ser vitorioso, mas quando você obedecer a palavra. Quando você entender que a palavra de Deus é prioridade, quando eu entender que a palavra de Deus ela é o princípio das nossas vidas. E algo que parece ser difícil na nossa vida quando nós estamos debaixo da palavra, não precisamos de muito argumento, porque a palavra de Deus ela é poderosa para resolver problemas difíceis. Porque os discípulos chegaram para os donos daquele jumento e disseram, o Senhor precisa deles. Mas só que os donos daquele jumento poderiam questionar, quem é o Senhor? Quando é que ele vai nos mandar o jumentinho de volta? Porque Jesus não tinha chegado para eles antes e dito, olha, em tal hora mandarei aqui 2 dos meus discípulos e ele vai precisar do jumentinho, não. Foi tudo por revelação. Foi tudo por vontade de Deus. Como os discípulos, eles estavam indo direcionados pela palavra, regidos pela palavra, o próprio Deus já havia colocado no coração dos donos daquele jumento o desejo de fazer a vontade dele na vida dos discípulos. Quando você vai debaixo da palavra, você não se preocupa, sabe por quê? É Deus que providencia tudo. É Deus que garante todo o percurso do ministério. E nós podemos aqui dar exemplo de milhares e milhares de pessoas na Bíblia, tanto pessoas crentes quanto pessoas descrentes, que foram debaixo da palavra e tiveram sucesso. E um exemplo deles aqui é a viúva da multiplicação do azeite. Deus manda o profeta na casa da viúva, e aos olhos da viúva, talvez, de um homem natural, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito só é discernida pelo homem espiritual. Porque por trás de uma situação que para mim é impossível, pelos olhos da fé, pela direção do Espírito, Deus me faz acreditar. Deus me faz entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E aquela mulher acredita na palavra do profeta. Aquela mulher entende que o profeta estava ali como um representante de Deus. E quando o profeta diz, entra na tua casa, fecha as portas, porque vai ter providência de Deus. Agora você precisa primeiro obedecer. Você primeiro precisa se sujeitar, porque a palavra de Deus ela não contraria os princípios do Pai. Vamos resumir. Podemos citar um outro exemplo de pessoa que quando se sujeitou às ordenanças de Deus obtiveram resultados positivos. E não significa que isso vai acontecer na nossa vida, ao contrário, se nós também nos sujeitarmos. Significa que se nós nos sujeitarmos à palavra de Deus, irá acontecer na nossa vida a mesma coisa. Veja o exemplo de Naamã. Era ímpio, era injusto, era incrédulo, não pertencia ao povo de Israel. Mas quando acreditou na palavra, mesmo sem querer, porque é como falamos anteriormente, quando nós acreditamos na palavra, aquilo que aos nossos olhos era impossível, era improvável, não tinha possibilidade de acontecer, aos nossos olhos nós tínhamos até um caminho mais fácil como Naamã. Não são os rios que eu conheço lá de Damasco, os rios mais limpos, mais chiques, mas o que Deus tem para realizar na nossa vida não é pelo nosso método. É pelos métodos da palavra. E se a palavra de Deus está dizendo vai, faz um arrodeio e volta, é porque Deus já traçou todo o caminho para que quando nós formos e voltarmos, encontremos o campo preparado. Sabe por quê? O homem da fé, tudo é possível ao que crê. Não haverá barreiras.
E nós poderíamos citar aqui o salmista Davi, poderíamos citar o apóstolo Paulo como alguém em Atos 16, que já tinha uma vontade totalmente traçada para a sua vida ministerial, mas quando desistiu das suas vontades e se sujeitou à vontade do Espírito, eles obtiveram êxito. O apóstolo Paulo chegou para os seus companheiros e disseram: vamos voltar pelo mesmo caminho que nós já fomos, fortalecendo os discípulos. Mas só que Deus tinha um novo caminho para ele. E como foi que Deus revelou? Através da palavra, através do Espírito. E uma das maneiras que Deus se revela a nós como sua igreja é através da palavra. Se nós vivermos a palavra e tivermos como ouvido, atentos a ouvir o que a palavra de Deus pede, tenha certeza que quem nos garante é a palavra de Deus. Quem nos garante não é um pastor. Não precisa vir um pastor da África, não precisa vir uma missionária da África. É a palavra de Deus que é poderosa e eficaz para sustentar a vida do crente que espera de Deus e faz do Altíssimo a sua habitação. Então eu não sei o que fazer humanamente para que vocês que estão nessa live acreditem na palavra de Deus. Eu apenas tenho que pregá-la e conscientizar vocês de que o homem que vê na palavra, que tem a palavra como seu apoio fundamental, eles encontraram o caminho da vitória. O caminho do sucesso tão pregado dentro das igrejas, que eles só pregam o sucesso, eles só pregam o milagre, mas eles não pregam a porta, o PP, o ponto de partida para alcançar o milagre, que é a obediência à palavra. E todas as vezes que Israel fazia o que a palavra pedia e obedecia à palavra, Israel ia e voltava com vitória. E poderíamos citar exemplo de pessoas também que desobedeceram à palavra e a vida delas foram uma vida fracassada, como Acã. Deus havia dito: olha, vocês vão entrar, vou dar vitória a vocês pela fé, porque não há possibilidade de vocês vencer um exército grande, uma cidade retrancada. Mas eu vou dar vitória, vocês não vão fazer nada, apenas vão me obedecer. Dai aí 7 voltas, 6 no primeiro dia, e no último dia vocês vão dar 7, o total de 13. Vocês não vão lutar com forças humanas, mas no 7º dia vocês vão gritar a mandato do sacerdote, e quando vocês obedecerem toda a minha palavra, a vitória vai chegar. Quando eles fizeram o que o Senhor disse, uma vitória que aos olhos deles era impossível, o Senhor fez eles alcançar a vitória. E Deus está falando com você nessa noite. Não se canse de ser fiel à palavra, porque você olha para um lado, olha para o outro, vê exemplo de pessoas que desfaleceram na fé, porque ela diz: Deus está tardando, mas a Bíblia diz: não tarda o Senhor com a sua promessa. Antes ele é longânimo para com todos, para ver se você só quer a bênção ou se o seu coração está ligado a ele. E quando Israel vai, obtém vitória. Mas aí teve um que achou que a vitória veio com as suas forças e disse: cansei desse negócio de ser fiel. Se agradou de algo. A Bíblia diz que na segunda peleja que eles tiveram que pelejar, o que para eles era impossível, com a palavra se tornou possível. Mas quando eles foram lutar contra a cidade de Ai, que para eles era tão fácil, eles disseram: não mande todo o povo de Israel, manda só alguns guerreiros. E mandaram poucos porque eles estavam dizendo: a cidade é pequena e nós vamos lutar com as nossas próprias forças e vamos vencer. Mas pode ser o obstáculo, pode ser o mínimo que for, mas quando o homem não está debaixo da palavra, o homem não vence. Porque na primeira luta contra a cidade de Jericó, Israel estava debaixo da obediência e Israel foi e alcançou vitória, mas houve pecado no meio de Israel. E todas as vezes que nós não observarmos a palavra de Deus, vai haver pecado e, consequentemente, nós iremos sofrer as consequências. Quando Israel vai à luta com a cidade de Ai, uma cidade fragilizada e pequena aos olhos de Israel, a Bíblia diz que todo Israel corre, é expulso diante de Ai, e a única solução que teve foi o povo lamentar. E Deus disse: tem pecado, tem pessoas que não guardou a minha palavra. E todas as vezes que alguém hoje no corpo de Cristo não guarda a palavra, todo o corpo sofre, porque nós estamos ligados em conjuntas e ligatura ao corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro chora, todos choram, porque nós somos membros, somos a mão, o outro é o braço, o outro é o olho, o outro é a boca, mas o corpo é de Cristo. E quando o meu pé está doendo, quando a minha mão está doendo,
O meu corpo não se sente fortalecido para aceitar um convite, porque o meu braço está doendo. Qual de nós que se estivermos com um braço arrancado, doendo, iremos participar de uma festividade? Nós poderíamos dizer, não, quem vai é o pé, mas quem está doendo é o braço, então eu vou, porque quem está doendo não é o pé. Mas aí nós, nessa atitude, nós já emitimos uma mensagem. O braço que está cortado, mas o pé que vai me levar. Porém, o braço e o pé faz parte do mesmo corpo. Quando um sofre, todos sofrem. E Acã, como um membro do corpo de Cristo ali na comunidade de Israel, Acã estava ferido por causa do pecado e todo o povo de Israel acabou pecando. O que foi que Deus fez? Deus disse, tira o pecado do meio, tira a desobediência do meio. Sabe o que aconteceu? Ele e toda a sua casa foi destruída. E às vezes existem pecados que nós cometemos, existe erro que nós cometemos e todos os que estão à nossa volta acabam pagando por causa de um erro nosso. E nós não podemos, amados irmãos, vocês que nos assistem, deixar esse tipo de coisa acontecer na nossa vida, porque a vontade de Deus para nossas vidas é nos abençoar, é nos fortalecer, é fazer com que os nossos projetos sejam abençoados, tão somente quando nós obedecemos a palavra. Então, meus amados irmãos, não irei me esticar nessa palavra, eu só queria mostrar a vocês o sucesso que aqueles 2 discípulos chegaram, não falaram em língua. Aqueles 2 discípulos chegaram, não revelaram. Aqueles 2 discípulos chegaram, não fizeram nada de sobrenatural. Eles fizeram algo que está ao alcance de todos nós. Obedeceram. Jesus disse, ó, vá e fale assim, assim e assim. Vai e diga, o Senhor precisa dele. Quando acabar, ele vos mandará de volta. Se eles inventassem o que falar, dissesse, não, o que Jesus falou foi muito pouco, foi muito superficial. Eu vou incrementar um pouquinho mais. Olha, eu vou ali porque o mestre precisa dele. Daqui a pouco ele manda, é rapidinho. Na hora a gente até te paga. Não acontecia, sabe por quê? Não foi segundo a palavra. A Bíblia diz que Maria vira para o seu servente e disse, fazei tudo o que ele vos disser. E quando os serventes fizeram tudo que Jesus falou, aconteceu o milagre. Então Jesus fala com você nessa noite. Fazei tudo o que ele vos disser. Permaneça na justiça do Evangelho. Continue sofrendo. A Bíblia diz, se for da vontade de Deus que sofra, é melhor que sofra fazendo o bem do que sofra por se intrometer em vida alheia. Porque os que sofrem por fazer o bem estão sofrendo como alguém que se entrega à vontade do fiel Criador. Esse é o tipo de sofrimento que tem recompensa. Esse é o tipo de sofrimento que tem retribuição. É o sofrimento que vem por causa da palavra, não por causa de pecado. Então continua na tua perseverança, acreditando que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Ele disse a Jeremias, sou eu, Jeremias, que velo pela minha palavra, não preciso de profeta. O profeta é apenas um emissor. É apenas um agente para levar a palavra e todos veem que teve alguém aqui pregando. Mas quem faz a minha palavra cumprir, quem vela, sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Então acalma o teu coração, descansa, porque se você está debaixo da palavra, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, aonde a sombra do Onipotente, você pode descansar e dizer do Senhor que Ele é o teu Deus, o teu refúgio e a tua fortaleza, e nele você pode confiar. Então, amado, se sinta fortalecido pelo Senhor, se sinta fortalecido por essa palavra que não falha, e deixa Deus te conduzir no perfeito caminho do Santo Evangelho de Cristo. Não canse de obedecer a Jesus, porque a Bíblia diz, tendo obtido ao fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E você lendo a Bíblia por completo, como eu sei que todos já leram, você pode deixar Deus falar mais profundo no teu coração e trazer à tua mente os exemplos de obediência de Abraão, de Sansão, de Salomão, homens que obtiveram fé e morreram na fé, mas aguardando a concretização da promessa para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado, diz o escritor de Hebreus. Então que Jesus possa abençoar vocês, amados ouvintes, e fortalecer a cada dia nos retos caminhos do Senhor. Amém, amados? Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Aleluia.